terão outros momentos. Como iniciar um webinário falando sobre inclusão, sem a inclusão de fato na apresentação. Então, eu quero informar para que as pessoas, se tiver algum participante aqui, não ouvinte, né, que existe aqui no Meet um botão que se chama CC, né? Que é o para ativar a legenda. Então, quem não estiver me escutando bem, pode ativar a legenda, que ele ativa uma legenda para vocês. Além dessa legenda, ele ativa a tradução em outro idioma, tá bom? Ele é um recurso gratuito. Nós temos aqui também alguns convidados parceiros da Sociedade de Assistência aos Cegos do Ceará, que me conhecem, mas eu não sei se existe outras pessoas, então eu quero começar com a minha audiodescrição. Eu tenho 1,58 m, vai depender muito se eu tiver de salto ou não. Hoje eu estou com cabelo negro, escuro, um pouquinho abaixo ombro, digamos assim. Eu estou com um brinco prata, que ele é um peixinho, que é bem bonitinho, de uma grande amiga minha. Estou com um cordão também prata, estou com um blazer cor terrosa de terra e uma blusa meio colorida. Estou sentada, atrás de mim não dá para ver muito, mas aqui é a parte do escritório. E é isso. Então, sempre que a gente iniciar uma apresentação, a gente não sabe quais são as pessoas que estão do outro lado. E aí, o recurso que eu pude ativar agora, né, além de estar sendo gravado esse nosso momento, é informar que existe esse botão, né, se tiver alguém aí para auxiliar, e fiz a minha audiodescrição. Vamos lá. Nossa, essa daqui, ele ficou meio cortado, mas não tem problema, eu que vou estar instruindo vocês. A Viagem com TIC é uma empresa que ela existe há 7 anos, que nós estamos no mercado, porém eu atuo no mercado de turismo há mais de 9 anos. Eu iniciei no receptivo chileno, como eu informei aqui no começo, a minha família paterna é chilena, então, lá em Santiago, eu trabalhei muito tempo em empresas de receptivos, em operadoras locais, e eu também trabalhei um tempo no setor de saque de qualidade da TIP Group. A TIP Group é o receptivo oficial da CVC no Chile. Então, eu era ali aquela pessoa, né, que eu tinha um relacionamento muito próximo com os clientes, que eu auxiliava em roteiro, ou então, no nosso linguajar, eu resolvia os buchos, era com a Tamara mesmo. Então, eu tenho uma bagagem muito interessante de vários lados que eu vivi, de trabalhar com receptivo, de receber os brasileiros no Chile. Eu também recebi alguns argentinos lá no Chile, então, para mim, eu tenho essa intimidade que eu gosto muito. A minha empresa hoje, ela é uma empresa selo diamante Sebrae de qualidade, onde nós atingimos as pontuações máximas nas práticas de ESG, né? Eu trabalho muito com turismo sustentável, regenerativo, e eu também, no mês de junho, estive presente no Elas Globais, na segunda edição, onde um edital do Sebrae, que ele é um edital somente para mulheres empreendedoras, onde nesse edital eu passei justamente com as minhas rotas e assessorias de roteiros e também capacitações, voltado para o turismo sustentável e o turismo de inclusão sem capacitismo, ok? Eu vou estar passando, deixa eu passar aqui, vamos lá. Sobre a empresa, eu vou fazer uma pequena aqui introdução dos serviços de receptivos que a gente tem, porém, eu não vou me aprofundar, porque o nosso objetivo é falar sobre a rota da inclusão. Mas aqui no Ceará, a gente tem tanto de translados adaptados para cadeirantes, um desafio muito, está sendo o maior desafio, é o transporte adaptado para a pessoa com baixa locomoção ou cadeirantes, mas nós temos.
tanto em carros menores, né, que tem o elevador para a cadeira de rodas, alguns ônibus, tá bom? Aqui em Fortaleza, a gente tem um sítio histórico com a Praia do Futuro e com também o pôr do sol na Sabiaguaba. Nós temos uma vivência de estamparia botânica na região da Sabiaguaba, que ela é muito rica, muito bonita, cheia de técnicas e sentidos, e nós temos as trilhas dos sentidos, que também é na região da Sabiaguaba. No Chile, eu trabalhei muito com tour noturnos e tour sazonais. Então, a gente leva aqui para a viagem com o TIC o tour sazonal do pré-carnaval e o tour de carnaval, que ele também ele deve ser acessível. Então, o cliente ou o visitante que vem de outro país ou de outro estado, a gente vai ter rotas com acessibilidade, tanto para a cadeira de roda, baixa locomoção, e a gente vai saber sempre qual é o pré-carnaval que é de melhor encaixe, qual o carnaval, também a gente tem muita cultura aqui em Fortaleza, então, existe a questão de falar do carnaval, né, do Rio de Janeiro, mas em Fortaleza não deixa a desejar de nada, nos carnavais de rua, nos pré-carnavais, e eu acredito que ele pode sim ser mais seguro do que outras grandes capitais que têm carnaval, então dá para ter essa acessibilidade. Falando sobre tour noturnos, a gente tem alguns que é o Vista e Vinho, que são tour prêmios, né, que a gente tem toda a sensibilidade, a poesia, que são rotas para um pôr do sol muito lúdico, com os principais rooftops aqui de Fortaleza, desde grandes hotéis que temos parcerias a grandes restaurantes. A gente também tem o Lunas Nights, que são rotas, né, na semana, o que fazer. Tem também a Quinta do Samba, que eu também vou transformar na Quinta do Forró. Tem também Derumba em Fortaleza, que são roteiros, todas sextas, né, que são roteiros mais sofisticados para quem quer sair, dançar, se divertir. E tem um que eu não poderia deixar de incluir, que é o Benfica Underground. Eu cresci ali na 13 de Maio, eu morei muitos anos, a minha infância no bairro de Fátima, então o bairro Benfica, ele está sendo uma potência enorme, ele é acessível, ele é humano, e tem como fazer um city tour histórico, um city tour diferente noturno, então eu venho aí com essa pegada para desconstruir muitas rotas que já existem, a gente transformar em rotas novas. Ah, ele era só diminuir a tela, deu certo agora. Pronto. É, deixa eu voltar aqui. Pronto. A gente vai falando aqui sobre a rota dos sentidos. A rota dos sentidos, ela é criada da seguinte maneira: cada indivíduo, cada visitante, ele tem a sua necessidade. Então, não existe um roteiro somente para uma única pessoa ou ali para todos. Então, todos os roteiros que nós vamos trabalhar, potencializar e comercializar são roteiros que, de alguma forma, ele é acessível para o cadeirante, acessível para a pessoa de baixa visão, não vidente, ou pode chamar também de cego. Eu adoro a frase não vidente, eu acho assim tão lúdico, e ele dá uma importância o como nós somos privilegiados de enxergar, mas ao mesmo tempo mostra como o ser humano ele tem uma potência que pelo fato de não enxergar, isso às vezes não significa nada, porque o ver ele pode ser sentido de outras formas, né? Os outros sentidos do corpo humano, ele é muito aguçado. Então, tem a rota para baixa locomoção, cadeirante, a pessoa de baixa visão ou cega, a pessoa surda, pessoas ou famílias dentro, que a gente chama de atípicos, né? Que são os neurodivergentes, que neurodivergente vai aí o autismo, eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa, né, com a deficiência oculta, ela também está dentro do PCD. O que é o PCD oculto? O PCD oculto é a pessoa com ansiedade, crise de pânico, depressão.
Isso são pessoas que eu busco sempre potencializar no guiamento do guia lúdico, como a gente identificar, porque muitas vezes, eu não sei se meus amigos que têm aí receptivos, já teve, né, clientes que tiveram uma crise de pânico mesmo, e não sabia como lidar, ou uma pessoa mais introspectiva, entendeu? Também tem as pessoas de doenças raras que elas usam o cordão vermelho, né, que tem a cruz, que é muito importante o guia ou a empresa que vai trabalhar com essas pessoas, né, de doenças raras ou de seletividade alimentar, que não pode ter contaminação cruzadas, elas terem esse pensamento que ele antecipa, né? A gente precisa sempre antecipar. Então, a rota dos sentidos, ela busca antecipar, aonde a gente vai aqui traçando, triando no nosso Ceará locais que de fato eles vão estar sendo acessíveis, inclusivos, seja hotéis com rampas adaptadas, banheiro com espaço, porque tem muitos hotéis que eles são adaptados, mas o cadeirante não consegue entrar no banheiro. O bastão, né? Tem hotéis aqui em Fortaleza que tem o sino dentro do banheiro, se alguém passar mal. Isso também não é só para o cadeirante, ele também vai para o viajante, a pessoa idosa que viaja, né? Até mesmo a gente, se acontece algo no banheiro, tem ali como solicitar. A gente também está traçando rotas de equipamentos, né? Adaptados, como tem a Lagoa Encantada, né? Eu não sei se a Giane está aqui, minha amiga Giane. Então, na Lagoa Encantada, ali do Alquimista no Cumbuco, ele Opa, tem cadeira anfíbia, tá aí, Jeane? estou aqui, amiga. Obrigada pelo convite. De nada. Então, tem equipamentos turísticos que são adaptados, né? Como eu comentei, que, que não adianta a gente falar de uma rota se a pessoa não vai conseguir usufruir. Entendeu? Por exemplo, o Beach Park hoje ele tem os abafadores de descompressão. Eu convidei também as meninas, não sei se elas estão aqui, mas a partir do momento que a gente trabalha com essas rotas, a gente dá uma cutucada para esses equipamentos potencializarem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na praia de Iracema existe o projeto Remar. Não sei se meu amigo também Vicente, aqui do Instituto Hélio Góes, da Sociedade de Assistência ao Cego, está aqui, que eu não consigo ver ali todo mundo, mas é um projeto que toda quarta-feira tem a caiacaria, né, os caiaques gratuito, acessíveis, eles colocam crianças autistas, outros síndrome de Down, cadeirante, pessoas cegas, ele é para todos, aonde no final cada um leva um lanche, e no final tem um lanche coletivo, né? Então, assim, a nossa rota dos sentidos, ela não são só equipamentos pagos, não são só rotas pagas, a gente traça rotas de vivência, né? Que o Ceará, que Fortaleza, que as pessoas que têm essa vontade, que ela sai fora dessa caixinha, dessa curva, elas buscam trabalhar. Então, toda quarta-feira vocês podem aí tentar, busquem aí o Vicente no Instagram, o projeto Remar, que ele é muito interessante, assim, para todos. Se vocês têm familiares, tem também a Praia Acessível na Beira-Mar, que eu acredito que ela tem que ser melhorada, adaptada, e conforme a gente vai trazendo a Rota do Sentido, eu tenho certeza absoluta que tanto a Secretaria de Turismo do Ceará, de Fortaleza, o governo, os empresários, né, vão se sensibilizar e vão adaptar, porque o que eu mais vejo hoje é eles me falarem, Tamara, a gente não tem um cardápio em braille, um intérprete de Libras, porque não tem público. Isso é o que eu mais escuto quando eu faço as visitas. O público é reduzido, ou quando tem esse público, esse próprio público traz os seus informativos, o seu intérprete, e a gente só vai desmistificar esse pensamento errôneo que os profissionais que têm de turismo, que vai desde hotelaria, equipamentos de turismo, de lazer, restaurantes, a partir do momento que a gente potencializar a rota dos sentidos, e aqui no Ceará, tudo que eu estou falando é relacionado ao nosso estado. Gente, eu estou me apanhando aqui, mas a gente vai melhorando, né? Pronto.
A gente tem um segmento na agência que esse segmento ele se chama Essência, roteiros personalizados com alma. Na verdade, eu trabalho com esse roteiro desde 2016, quando eu morava no Chile. O que é isso? O visitante, ele entra em contato, eu faço quase que uma anamnese turística aí da personalidade da pessoa, e a gente vai identificando quando a gente, muitas empresas, eu sei que fazem isso, mas a gente precisa ir profundo, a gente precisa ir mais profundo na questão de identificar se a pessoa tem alguma restrição alimentar, se a pessoa realmente tem alguma deficiência física. Por quê? Porque o visitante, o turista, vamos falar nesse termo, já que a maioria do termo do trade aqui do turismo, ele às vezes tem vergonha. E é importante quebrar esse tabu de achar que a pessoa não tem vergonha ou achar que a gente não pode perguntar, a gente deve perguntar, olha, você necessita algum atendimento especial na questão de infraestrutura, alguma atenção especializada, porque a partir do momento que a gente vai falando isso, ele se sente acolhido. E aí a gente tem esse segmento, que esse segmento, por muitos anos da minha vida, eu dava gratuito, fazia tudo, e no final o cliente ia lá, fechava sozinho, e falava assim, obrigada, ótimo, mas eu não vivo só de obrigada. Ninguém aqui do turismo vive só de obrigada. Então, a gente trabalha com a essência, a gente trabalha com amor, mas os nossos serviços precisam serem rentabilizados. E aí foi quando eu decidi, a gente tem uma cobrança de US$ 50, que a gente faz toda essa triagem, e a partir dessa triagem, eu sei exatamente qual hotel que vamos botar, qual equipamento turístico que esse grupo ou esse cliente ele vai visitar, eu sei quais são os guias, né? Porque até o guia, ele tem que ser diferente, não é qualquer guia, né? Não é qualquer guia. Cada perfil, cada público, cada grupo, ele tem um guia, se fala, nossa, aquele guia ali, ele é o perfil desse grupo, então a gente sabe. Então, a gente faz toda essa triagem. Quando o passageiro, né, ou aqui tem os meninos do receptivo, eu não sei se tem também alguém de operadora, que eu convidei algumas. Então, quando solicitam para a gente toda essa triagem, a gente faz essa cobrança de US$ 50, e quando o grupo ou o passageiro ele fecha, esse valor ele reverte, entendeu? Então, todo esse material, né, que vocês que se inscreveram pelo link, eu vou estar repassando para vocês, que vocês conseguem ler com calma, tá bom? E aí, eu não posso começar a falar sem falar da região da Sabiaguaba, porque, de fato, a Sabiaguaba é por onde tudo começou. É, é um local aqui em Fortaleza, muitos acham que Sabiaguaba é em outras cidades, ou é região metropolitana, e não, Sabiaguaba é aqui em Fortaleza, né, do lado aí da Praia do Futuro, do Caça e Pesca, e falar de Sabiaguaba é algo que precisa ser dito com, além de respeito, amor, porque a Sabiaguaba ela é enorme, ela é dividida por várias adjacências. Ali na Boca da Barra, que tem a Sabiaguaba Beach, né, que é até aquela cantora, a Marina Marina Sena, ela gravou um clipe, ela se chama Boca da Barra da Sabiaguaba, e nela existe os povos originários lá, que tem até uma palhoça, que é os povos suíras. Suíra significa povos que cura assoprando. E a gente tem um representante que é o Ronieri Suíra, a gente vê aqui, ele é um grande representante de força, de resistência, vocês nem imaginam, e ele tem uma rota lindíssima, que passa pelo mangue, trilha dos cactos, passa pelas baixas. Baixas são águas, são pequenas lagoas que são formadas em certo período do ano, e termina na casa dele com o peixe na folha de bananeira com tapioca. Olha que é assim, chega a me dar água na boca. Essas rotas, essa rota
eu ainda não consigo adaptar para o cadeirante, mas eu já estou cutucando algumas pessoas certas para uma certa cadeira que se chama Juliette. A cadeira Juliette é uma cadeira patenteada, que ela é como se fosse um carrinho de mão, depois eu mostro aqui uma foto a vocês, que ela proporciona o cadeirante ou a pessoa de baixa locomoção fazer todos esses guiamentos de trilha. Aqui no Ceará, a gente só tem uma cadeira dessas na região do Cariri. Eu acho que a Andresa, minha amiga aqui da Rota Cariri, deve estar aqui. Está por aqui, Andresa? A gente já fica lá nos roteiros do Cariri. A gente quer junto potencializar que essa acessibilidade, a acessibilidade para todos. Então, assim, para mim, que é um sonho assim de trabalho, é ter a cadeira Juliette na região de Fortaleza, que seria na Sabiaguaba, e a cadeira Juliette na região do Maciço de Baturité, que tem a minha amiga Val, a Samires, o pessoal da GS Tour, que tem uma potência para ter isso. Porém, essa trilha a gente consegue fazer com pessoas cegas, totalmente cegas, a gente faz sim, pessoas de baixa visão, né? Por quê? Porque a gente trabalha com um guiamento lúdico, onde pelo tato, pela pisada, né, tocando, pelo cheiro, pela escuta, ela consegue vivenciar. A gente faz essa trilha também para crianças, jovens autistas, ou seja, ela é para todos. O único grupo que nessa trilha eu ainda não consigo adaptar é o cadeirante, é o de baixa locomoção, mas eu sei que a partir do momento que a gente começa esse movimento, eu acredito 100% que em um futuro próximo nós vamos conseguir essa cadeira. E aqui, né, a gente fala um pouquinho da trilha dos sentidos, que essa trilha eu faço também na região das dunas, ela começa por uma região de mata, alguns dos meus amigos aqui já fizeram essa trilha, o Wendel aqui do Receptivo de Charme já fez a trilha, não foi, Wendel? A nossa festa de 7 anos da empresa Viagem com TIC, eu coloquei. Sim, sim, foi maravilhosa a trilha, Tamara. Muito Que bom bom mesmo. que você. Gente, ano passado, não, esse ano a empresa completou 7 anos, e eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma festa, eu vou fazer uma festa para os colaboradores, o que é que eu vou fazer? Eu fiquei pensando, não, eu vou colocar todo mundo no meio do mato, é isso que eu vou fazer. E eu chamo todo mundo para ir para a trilha, e só fica desculpa, etc. Ou então o cotidiano do trabalho não dá, mas deu. Tanto que deu overbook na trilha, ou seja, a gente tinha uma capacidade, perdão, para 30 pessoas e tinha quase 50. Então, foi assim, foi feliz, eu adorei, foram convidados, foram clientes, foram amigos de operadoras, de agência, foram alguns colaboradores, foram clientes, teve pessoas, né, pessoas com deficiências, autistas, pessoas cegas, e assim, foi muito bonito. A gente fez essa trilha que começa na mata, né? Ela é uma trilha de nível de iniciante, mas tinha pessoas idosas na trilha. Eu. A Ana, mãe do Eduardo Rodrigues, do Dudu, acredito muito. Foi ótimo, Ana, amei. a Ana conseguiu, não foi, Ana? Você achava que não ia conseguir subir aquelas dunas? Eu dei de 10-0 na técnica de esporte, na Mas técnica de consegui. esporte da minha associação. Eu consegui, ela não conseguiu, não. Ela foi de 4 pés, eu fui em pezona. Ó. Foi ótimo, maravilha. Esperando para a próxima. Vamos sim, Ana. Então, sim. essa trilha, a gente também busca combater o etarismo, que é achar de pessoas de mais 50 ou mais 60. Só para terem ideia, a gente já teve trilhas com pessoas de até 90 anos que conseguiram, mas, claro, 90 anos já tem uma disciplina, né, física, alimentar. Porém, o que eu quero dizer é que até a pessoa mais 50 ou mais 60, ela tem como fazer a trilha, ela tem realmente uma única subida um pouco
mais inclinada, mas a gente vai aí no seu tempo. A gente fala, olha, sobe de quatro apoio, senta, para. Teve uma, né, amiga da Ana que fez isso. A Ana já foi subindo ali feliz. Então, a gente mostra que a Trilhas dos Sentidos, ela é para todos, né? Lá a gente viu a Lagoa da Precabura, que é a maior lagoa de espelhada aqui de Fortaleza, a gente vê das dunas, né? Então, aí, os nossos guias são sempre guias nativos, que eles falam sobre a vegetação, a gente toca na vegetação, vai sentindo, né, a textura. Bem em cima, eu acredito que muitos não saibam, mas nas dunas da Sabiaguaba existe um sítio arqueológico datado de mais de 4.600 anos. Nesse sítio, a gente pode tocar e ver fragmentos de cerâmicas. Então, a gente passa por esse sítio arqueológico. Quem não enxerga com os olhos, sente, vê todo o relevo, né? Então, essa trilha a gente também não consegue fazer com o cadeirante ou com a pessoa, né, que tem uma locomoção que seja mais, que necessite mesmo a mais, porém, o baixa locomoção a gente consegue porque a gente tem os bastões. Eu até deixei ali fora. A Viagem com TIC, ela adquiriu alguns equipamentos, né, que faz parte aí do nosso pequeno patrimônio, que eu espero um dia aumentar, desculpa, que são bastões que eles são diferentes para a pessoa que não enxerga, porque ele tem uma mola, depois eu vou tentar mostrar para você, ele tem uma mola que quando vai nas dunas ou na mata, ele não afunda, como que se chama às vezes a bengala ali de bastão de apoio, né, que a pessoa utiliza. Então, isso também dá uma segurança para a pessoa mais 50, mais 60, para a pessoa que não enxerga. A gente tem esse material, né, dentro da rota que a gente repassa para essas pessoas. Então, eu estou falando um pouquinho dessa trilha dos sentidos. Meu amigo Silas também foi no nosso aniversário de 7 anos, né, que é da seguradora da Hero, que a Hero ela tem seguros também voltado para pessoas já com a comorbidade, porque dentro das nossas rotas, a gente também, quando a gente já comercializa com seguro, e existe, se eu não me engano, só 2 seguradoras que elas aceitam, né, se a pessoa qualquer doença pré-existente. Então, assim, dentro da rota, além desses bastões de apoio, a gente tem um guiamento lúdico, que o guia, a gente teve toda uma capacitação que foi feita ali pelos meus amigos da Sociedade de Assistência aos Cegos do Ceará, que a gente fez uma capacitação para fazer o guiamento, né? Como é que a gente dá aqui a mão, como é que a gente se comporta com essas pessoas de baixa visão ou pessoas cegas. Também tem a pessoa cadeirante, para as pessoas de baixa audição ou que se comunica por linguagem de sinais. Tem um aplicativo que eu uso, que ele na mesma hora, foi como eu falei aqui no início, né, eu faço a tradução. A pessoa se comunica, né, na linguagem de sinais, aí eu boto aqui o celular assim, e ele na mesma hora ele traduz, né, porque eu estou começando a aprender aqui, eu sei o alfabeto, né, o A, B, C, D, E, mas aí como eu não pratico muito, aí eu fico parecendo um bebê, né, bebê não, uma criança se alfabetizando, que aí eu vou, né, Tamara. Então, eu vou puxando da memória ali o alfabeto para eu me comunicar, mas eu sei que a partir do momento que eu tiver mais contato ainda com esse público, a minha memória ela só vai potencializando e eu vou aprendendo mais, né? A gente também fez a capacitação de Libras, então eu estou muito feliz, eu ganhei aqui um presente também, que é uma reglete, e eu estou começando a aprender as minhas primeiras palavras. Olha que lindo. E aqui, nossa, eu ainda não sou professora, viu? Então,
Se tiver alguém aqui ativo, não sei se o Paulo, Roberto tá, eu tô com o de ponta, que Estou sim, ô, Tamara, estamos por aqui, viu? Acompanhando. Paulo, eu tô com aquele lápis, como é que se chama ele? Ai, meu Deus. Você Eu falou ganhei a reglete, né? Punção. isso. Eu tô com a reglete, Paulo, que eu ganhei da Ruth, que é o que se escreve como eu escrevo, né? Da Isso. esquerda para a direita. Qual é o nome desse apoio que eu esqueci? Ah, você tá com a reglete positiva, é? Isso, é positivo, é isso mesmo, que é a Isso, pretinha, pequena. isso. Pronto, estou aprendendo, praticando, inclusive nas próximas capacitações, oficinas, palestras que eu também realizo de turismo inclusivo sem capacitismo, a gente tem um material que é incluso, que é uma cartilha de língua de sinais, e aí eu vou estar colocando também uma cartilha com o nome de cada um, que eu vou escrevendo com uma frase, e a gente fazer essa introdução. A Libras, perdão, Braille. O Braille, eu não sei se vocês sabem, mas o Braille, ele é uma comunicação universal. Isso significa que a pessoa em Braille da Alemanha, da China, do Japão, do Ceará, de São Paulo, do Chile, de onde for, é o Braille, né? Então, é muito inclusivo e humano. Já pensou um restaurante, um equipamento turístico, ter uma comunicação em braille, nem que seja falando da paisagem, né? Eu até cutuco, às vezes, eu cutuco bastante a Jeane ali. Eu falei, Jeane, feche os olhos, imagina que o visitante estrangeiro que não enxerga, mas que achava que ia ter só uma vivência normal, ele tocar nesse corrimão aqui de madeira e ter tudo ali falando sobre essa beleza, sobre qual é a espécie de dinossauro que tem à esquerda, falando da área VIP com a banheira, a piscina de hidromassagem, falando de frente ali de todo o lago, né? Já pensou o visitante, ele chega num restaurante, tem ali, não precisa ser o cardápio em si, porque o cardápio, a gente entende que ele sempre muda, e eu compreendo e entendo que não é econômico esses recursos. Então, mas imagina um restaurante ter um informativo de boas-vindas em Braille, e aí ele dá, né, ali para a pessoa, só que acontece um outro porém. Eu tive pesquisando e também observando um índice eu não sei se o termo correto, me corrija, Paulo, Roberto, se eu estiver errado, analfabetismo da leitura em Braille. Por quê? Muitos, algumas, eu não sei se eu posso dizer muitas, né, mas algumas pessoas cegas que ficam cegos depois de velho ou são adultas, elas têm uma certa rejeição para aprender o braille, principalmente por conta da tecnologia, né, que é muito acessível, das teclas no computadores. Então, assim, pode acontecer de terem um equipamento, um cardápio em braille, um informativo, e a pessoa não saber ler e ficar com vergonha. E tudo bem, se a pessoa não souber ler, fala, olha, não tem problema, a gente tem também umas boas-vindas e um cardápio auditivo. Então, imaginou se cada hotel, restaurante, ou até mesmo nas rotas dos receptivos que a gente tem aqui, nossos amigos parceiros, a gente coloca, já deixa a audiodescrição. A audiodescrição é zero custo, o custo é o tempo. Vocês já foram, muitos aqui já foram para outros países. Quando eu viajo para outros países, eu gosto muito de ir no Hope on Hope, que são aqueles ônibus, né, duplos, estilo londrino. Quem já assistiu Harry Potter vai saber, aquele ônibus vermelhinho.
Então, ele tem os aurífonos, né, os fones de ouvidos que a gente coloca, e ele vai dando a descrição de cada ponto. Parou, aqui é a Catedral de Notre Dame, aí fala o ano, aí fala do incêndio que aconteceu, aí parou, Museu do Louvre. Então, é a mesma coisa, nós temos que fazer isso aqui, entendeu? Então, a pessoa, com recurso, a gente tem um aplicativo, ou então pode colocar, né, a gente cria, bota o roteiro auditivo no nosso próprio site, que para mim rapidinho eu coloco, eu baixo o arquivo, boto, e aí o próprio visitante bota o fone de ouvido dele e fica. Então, se a pessoa não consegue, não sabe ler em braille, a gente fala, não tem problema, olha só que bacana que eu tenho para você. Auxilia baixando no aplicativo, entendeu? Então, a acessibilidade, a gente se adaptar, não é só dizer, a gente tem uma cadeira anfíbia, onde está? E aí, a gente tem alguém para botar essa pessoa na cadeira anfíbia e incluir? E essa pessoa que está na cadeira anfíbia, é uma pessoa gentil? É uma pessoa animada? É uma pessoa educada, alegre, agradável? Porque não adianta a gente botar um profissional com a cara fechada, que não tem tato, não vai saber pegar, coloca de qualquer jeito, porque isso é só dizer que tem. Então, a acessibilidade é também o profissional que vai trabalhar com esses equipamentos inclusivos, eles terem a humanidade, eles terem a alegria e saberem que aquela vivência, para eles, não é nada, mas para aquela pessoa que está chegando lá, pode ser não, com certeza, é algo único, é algo que vai ficar marcado. Então, se vai ficar marcado, imagine colocar um profissional que não sabe conduzir, ou que não sabe separar, né, o pessoal do profissional. Então, tem que ser verdadeiros terapeutas, e eu dou um nomezinho para isso, que é o guia lúdico de turismo, ou então pode ser o guia que vai potencializar, cada equipamento, cada rota tem um ser guia, então a gente pode potencializar ele, para ele conseguir de fato, né, atender esse público. E aí a gente tem também aqui, eu estou passando, Paulo, para agora uma outra vivência, que é a vivência de estamparia botânica. A vivência de estamparia botânica, ela também fica na região da Sabiaguaba. Ela fica no sítio do Zé Albano. Eu não sei se vocês conhecem. O Zé Albano, ele não é nativo, mas ele é um morador de muitos e muitos anos, aí, se duvidar, mais de 40 anos, da região da Sabiaguaba. Ele é um fotógrafo renomado mundialmente, e na casa dele é um ponto de cultura, inclusive está em várias rotas aqui, né, que o pessoal do Complexo Gastronômico, que é conduzido pelo IDM, né, o Instituto Dragão do Mar, ele faz várias vivências lá no Zé Albano, e aí no Zé Albano ele tem várias residências artísticas, como eu costumo dizer, e uma delas é da minha querida amiga Marina, da Cacho e Cria, e a gente tem vivências de estamparia botânica. A vivência de estamparia botânica é a técnica da tintura, né, de estampar o tecido com a natureza. Ela a gente pode adaptar, ela mexe com água quente, fervendo, mas dentro da Rota da Sabiaguaba Encantada, a gente faz uma vivência no sítio do Zé Albano, e nela a gente mostra, a pessoa, ela toca, né, nas folhas, nas sementes, então, a partir do cheiro, inclusive, existe um estudo científico que pelo cheiro também dá para identificar, memorizar algumas cores, né? A vivência de estamparia botânica, ela é um segmento que está na nossa rota premium do receptivo, mas a gente tenta ser também inclusiva. E agora eu vou para a Trilha dos Sentidos, edição Serra. Na edição Serra, a gente tem aqui a nossa parceira, não sei se a Samires está aqui, tá aí, Samires? Ela estava, não sei se saiu. Oi, tô aqui, bom dia. Bom dia, pronto. A Samires é da nossa parceria ali do transporte de S Tour.
E aí que levou a gente, né, junto com o Sebrae, com a Val, também organizando, e a BAV também, que eu faço parte da Associação Brasileira das Agências de Viagens aqui do Ceará, eles organizaram um belíssimo fantour para a região ali do Maciço de Paturité, que a gente conheceu ali. E aí eu também fiz uma apresentação que eu estou introduzindo. Na região da Aratuba, que fica no Maciço de Baturité, um grande amigo meu, que é biólogo e veterinário, ele tem um sítio, que para mim eu chamo que é um jardim encantado. Esse sítio é o Observatório de Beija-Flores. Se vocês buscarem no Instagram, vocês vão buscar assim, Observatório de Beija-Flores CE. Ele é um jardim sensorial. Esse, para mim, ele está sendo, assim, o, o, o que mais me encanta, porque a Trilha dos Sentidos, edição Serra, olha só, uma serra eu consigo fazer o mais adaptável possível. Por quê? Porque a gente tem pessoas e equipamentos e pessoas que conduzem esses equipamentos que são sensacionais, como o Sanjay. Sanjay, né, que é o do Observatório de Beija-Flores. Desculpa. O Sanjay, ele tem um jardim que ele está potencializando, que para mim vai ser o tesouro do maciço. De verdade, podem anotar. Mas o tesouro, não porque ele vai ter um turismo em massa, porque ele não pode ser em massa, mas um tesouro de preservação. Ele recebe os beija-flores, ele bota, né, um potinho com a água, né, com açúcar, e o beija-flor vai na mão dele. Ele recebe vários jacu. Jacu, ele é, Paulo Roberto, uma ave. Eu acho que ele é uma das maiores aves, é porque eu não sou bióloga, viu? Então, se eu falar alguma coisa, alguém souber, pode me corrigir. Eu estou falando pelo que eu convivo e que eu vejo. O jacu é uma ave muito grande e é ela que faz. Vocês já ouviram falar do café jacu, que é um dos cafés mais caros que tem, né? Que a ave ela come ali a semente do café, aí tem nas fezes e aí faz o café. Tem todo um processo, tem todo um estudo aí que é outra coisa. Só estou tentando simbolizar para vocês entenderem. Lá dá para ver o jacu, que assim, é sensacional, e tem muitas espécies de beija-flores. Para quem não é os especialistas aí em observação de aves, ressaltando, eu também não sou. Tudo que eu falo são as minhas vivências e aprendizados de cada experiência. Mas o beija-flor, ele é uma ave endêmica das Américas, só tem aqui na América do Sul. Então, viajantes do mundo todo vai para a Colômbia e aqui também no Ceará para ver os beija-flores. Então, o beija-flor é uma ave que ela é bem dócil, mas ela precisa ter todo um equipamento e uma logística, né? Ali no Parque das Trilhas, da minha querida Isabel, não sei se a Isabel entrou, que ela falou que só ia conseguir chegar às 11 horas, ela coloca, né, tem todo um viveiro com várias, como é que se diz? Frutas, entendeu? Muitas frutas, que coloca, né, que atrai essas espécies, e não só as aves, né, por exemplo, os animais, a raposa, quem é da serra aí, se quiser falar os outros animais aí que tem, também pode ir falando. Então, quando existe um equipamento que ela está preocupada, tanto na redução, né, da pegada ecológica, em trabalhar o sustentável, são equipamentos que vai despertar uma vivência lúdica. Então, a Trilha dos Sentidos é isso. Eu vou falar agora uma descrição de como é que ela inicia. Desculpa. Sai de Fortaleza bem cedo, vai direto para Aratuba. Quando chega, né, no Observatório dos Beija-Flores, que é lá do Sanjay, que é o Jardim Sensorial, é recebido com um café da manhã, que é um café da serra, pão, muitas frutas, muitas frutas. Quando a gente já tem ali o perfil traçado do passageiro, do visitante, do trilheiro,
a gente já vai alinhar, né, o passo para ele. Sanjay, esse passageiro, ele não pode nada com açúcar, ou lactose, glúten, e a gente tem que adaptar, é isso. Então, é recebido com esse café da manhã, e em todo o processo, desce uma van, ressaltando que todas as nossas rotas é no máximo 14 pessoas, então ela desce ali a van até o final, e quando a van desce, todo o percurso dá para um cadeirante fazer. Ele vai até o jardim, ele fica parado no meio dos beija-flores, o beija-flor vem até ele, a pessoa de baixa audição, ela vai ter, ou surda, ela vai ter uma explosão de cores. Então, assim, é uma vivência, é uma paz, e até pelo sentido do bater de asa do beija-flor, ela consegue, sim, escutar com outro sentido, né? A pessoa de baixa visão ou cega, ela vai ter uma explosão de tantos sons que talvez nunca escutados, e aí a gente pratica o que eu chamo da foto, né, auditiva, que é o quê, né? Eu boto um microfonezinho, né, que é a lapela no celular, e a gente grava em câmera mesmo. E aí a gente vai falando, né, para a pessoa, que no caso quem fala é o guia lá, ele vai falando, olha, essa aí é a espécie do beija-flor tal, a cor dela é um verde predominante, com o verde musgo, tem um vermelho próximo ao olho, como se fosse uma pintura, e esse aqui é o som dessa ave. O nome científico é tal, e aí fica todo mundo em silêncio e captura apenas o som da ave, o som do vento, o som das folhas caindo. E aí vem outro beija-flor brigando, e ele vai falar, olha, agora a briga, esse beija-flor tá brigando por outro, por causa do território, mas é a mesma espécie, agora já entrou outra espécie. Então, olha o que nós podemos proporcionar. É uma explosão de sons, e quando esse visitante ele volta para sua casa, ele bota o seu familiar, né, vidente, que enxerga, ele vai ver tudo, vai poder também falar outras coisas, tá vendo, que não foram ditas, e a pessoa vai escutar, e ela vai voltar àquele momento, entendeu? A gente também... Tamara, Pode falar, Paulo. é um bate-volta, é? Ele é um bate-volta. E esse bate-volta, Paulo, nós vamos levar aquela turma, viu? Sim, Em eu já estou setembro. imaginando aqui. Gente, no começo aqui da nossa chamada, eu falei, mas pouco tinha entrado. O mês de setembro, no dia 21 de setembro, ele é comemorado o dia, né, da conscientização da pessoa com deficiência. Então, hoje, Oi, Dudu, já tu fala, deixa eu só concluir aqui. Então, hoje, essa apresentação para vocês, ela é muito simbólica, porque hoje é dia 1º de setembro, o primeiro dia do mês, né? E segunda, dia 1º de setembro, do mês da conscientização. E é importante falar que a pessoa com deficiência, ela tem que ter lazer, ela tem que ter turismo, porque faz parte disso, faz parte da autonomia, faz parte da autoestima, entendeu? Pode falar, Eduardo, ou é a Ana, não sei quem é que está aí. Levantou a mão, Dudu, quer falar? Ele tinha levantado a Oi, mão. oi, 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 Sam, oi, bom dia, prazer em revê-la. Eu estava na aula de Libras, aí eu não podia usar o celular, mas eu gostaria de dizer que aquele luau, assim, foi realmente espetacular, foi uma experiência sensorial incrível, até porque despertou também a importância da conservação do patrimônio, tanto natural como artificial. E sem falar que isso, para os turistas com TEA, como nós somos muito sensoriais, isso ajuda muito, não apenas a desenvolver nossas habilidades sensoriais, como eu também venho batendo nessa tecla nas minhas palestras, dessa interatividade social diferenciada. E é isso que a TIC proporciona. E olha, eu gostaria de ir para esse roteiro da Serra, viu, para poder ver os beija-flor de perto, porque quando eu estava no ensino médio, uma das minhas disciplinas favoritas sempre foi biologia.
Eduardo, E a você minha vai mãe ficar ama também os encantado. beija-flor. A minha mãe. Então, é sobre isso, é sobre falar que a rota sensorial ela é para todos, entendeu? Eu mesmo fico encantada vendo ali os seres da natureza. Pode ter certeza que a gente vai organizar, Eduardo. E esse Jardim dos Beija-Flores, a gente não faz um esforço para entrar na mata, para ver os pássaros, para ver o jacu, para ver outras espécies, entendeu? Por quê? Porque ele já é todo adaptado. O Sanjay, ele fala que tem uma parceria, né, com o sítio de bananeiras, que ele fala que é mais de 100 bananas por dia. Gente, a gente precisa levar as pessoas para conhecer o Jardim dos Beija-Flores, porque ele precisa também rentabilizar. Ele hoje ele está sustentando o sítio através da vontade, do sonho dele, do amor pelos animais, né? Mas é uma demanda muito grande. A gente fala assim, equipamento turístico, mas eu vejo ali mais como um santuário do que um equipamento. É um santuário a ser preservado, que precisa ter apoio, porque são muitas espécies, muitas mesmo, que a gente simplesmente fica sentado, né? Ele bota ali na mão e o beija-flor vem lá sugar o néctar, né, da água com açúcar. E tem outra coisinha, Eduardo, eu não sei se você gosta dessa parte sensorial. No sítio do Observatório dos Beija-Flores, existe uma piscina biológica na qual se pratica a observação de peixes. Ele tinha uma grande piscina que ele transformou em uma piscina biológica, que ela se né, faz a limpeza, a filtragem, que ele adaptou, ele botou vários peixes, tem tantos peixes coloridos que vocês não imaginam. Eu levei já o meu filho, né, o Benjamin, como eu falei, o Benjamin, ele também é autista, e o Benjamin tem muito medo de tudo o Benjamin tem medo, e ao mesmo tempo, nas trilhas, ele é o primeiro a chegar. Ele é uma criança que, se tiver barulho, né, o som muito alto, ele tapa os ouvidos, ele manda você calar a boca assim na mata. Se tiver assim o som alto, se tiver alguém gritando, se tiver uma música de festa, ele vai falar assim: ei, abaixa o som, caraca. E o jeito que ele fala é sem filtro, né? Sem filtro. Então, muitas pessoas podem falar: nossa, que menino mal educado, não tem mãe. E aí eu sempre tento colocar ele com um crachazinho para ser identificado, mas a maioria das vezes ele quebra. Então, é muito importante que os guias e as pessoas que trabalhem na rota, ele tenham a sensibilidade de tentar identificar os trejeitos, algumas estereotipias nas crianças, para não julgar que aquela família, aquela mãe é mal educada, não julgar o comportamento daquela criança, daquele adolescente, daquele autista adulto, entendeu? E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu fiz com o Benjamin? A gente chega já no sítio, é tudo do lado, assim, é muito perto e dá para caminhar. Dentro do sítio tem uma trilha pelas bananeiras. Gente, é muito sensacional. A gente passa pelas bananeiras, toca, o Sanjay vai falando de tudo, entendeu? E aí, na piscina, a piscina ela só pode ser entrada no máximo 3 pessoas por vez, que é o visitante, é uma pessoa de apoio da gente, né, do guia, e às vezes um familiar, até pela questão da experiência do momento. E aí, quando entra na piscina, os peixes, eles são muito dóceis, né? Quem não enxerga vai sentir aquela água gelada da serra, que no primeiro momento pode dar um friozinho, mas depois relaxa, é uma delícia, é bem terapêutico mesmo. E aí tem as algas, né, ali da piscina biológica, que vai sentir na textura. E os próprios peixes, ele vai passando pelo seu corpo. Não tem como negar. Só que fiquem tranquilo, ele não é aquele peixe que vai ficar te mordendo assim, comendo a carnezinha, não. Quando eu fui para o Jalapão, na Lagoa do Japonês, se eu ficasse parada 1 minuto, os peixinhos começavam a beliscar mesmo que doía. Não sei se alguém já foi aqui no Jalapão. Doía de verdade. Eu acho que era para ele dizer, sai daqui, sai. Mas lá não, eles são bem dóceis mesmo, os peixinhos.
E aí, quem não enxerga vai ter essa sensação, né? A gente faz uma flutuação da pessoa, ela sente as algas, sente os peixes passando pelo corpo, o vidente, né? Ele vai ter uma explosão, que é a pessoa que enxerga, de cores. Tem peixes de azul turquesa, verde, amarelo, muitas cores. E aí vai tendo todo aquele contato. Para a pessoa, por exemplo, com a questão do sensorial, como foi o Benjamin, o meu filho, que ele tem muito medo, ele tem muita coisa do toque. Por muito tempo, ele não pisava na areia, ele não pisava na grama, né? Então, assim, foi uma terapia, um processo fazer com que ele entrasse, né? A gente primeiro ficou, Benjamin, vamos ver aqui os peixinhos, senta, bota só o pezinho na água. Aí ele botava. Aí ele jogava um pouquinho da ração, os peixinhos vinham, aí ele saía correndo. Isso foi em uma manhã, a gente conseguiu fazer ele entrar, eu tenho esses registros. Aí depois eu falei, Benjamin, aí, vamos entrar aqui? Aí meu esposo entrou, aí o Sanjay também entrou, aí ele entrou. Aí no primeiro momento ele gritava muito, né, com medo, eu falei, quer sair? Ele, não. Mas ele gritava, né, porque era estímulo ali. E a gente, tudo bem, Benjamin. E aí, com o tempo, o Benjamin, a gente botou uma máscara, né, dos olhos para ele mergulhar e ver os peixinhos por baixo, e ele tinha medo de mergulhar. Aí a gente botava a cabeça, saía, botava, ele via. Aí no começo, aí o meu esposo falou, Benjamin, vamos mergulhar no 3, 1, 2, 3. Aí descia, ele voltava desesperado, que os peixes vinham, gritava, aí a gente esperava no tempo dele, quer sair? Aí ele, não. Se ele quisesse, a gente iria tirar ele, né? Aí até que teve um momento que ele mesmo abaixava a cabeça, mergulhava, via os peixes e voltava, abaixava, voltava. Então, muitas pessoas que estão dentro do espectro do autismo, ele tem uma ligação muito forte com a água, porque a água acalma, né? Mas também tem a questão do peixe, então a gente precisa identificar se a pessoa não tem nenhuma fobia, se ela quer e respeitar todos esses limites. Então, assim, no final foi sensacional, né? Foi uma experiência aí de no máximo uns 20 minutinhos, porque a água da serra é gelada, mas ele ficou ali encantado, trouxe até peixe para casa e a gente tem um aquário até hoje. E aí, para a pessoa de baixa locomoção ou cadeirante, a gente desce na piscina com auxílio, né? Então, a piscina tem uma escadinha, mas a gente tenta descer da melhor forma, né? Com o guia lúdico, com a pessoa que está acompanhando, e a pessoa vai estar flutuando ali na água, sentindo os peixes, entendeu? Então, assim, esse primeiro momento da trilha dos sentidos, que é pela manhã, ele é um momento muito especial, ele é um momento de contato ali com a natureza, das aves, dos peixes, das árvores que dão frutos, da grama. Então, é algo muito bonito que eu convido a todos conhecerem. E aí, a gente sai de lá por volta de 11 horas, meio-dia, tem a parada do almoço, né? A gente almoça. E, na sequência, nós vamos para o Parque das Trilhas, que a minha amiga a Isabel, do Parque das Trilhas, ela vai nos receber. No primeiro momento, a gente viu que é uma rota muito calma, entendeu? Sempre obedecendo ali o tempo de cada um. E no Parque das Trilhas, ele é muito bacana, que ele faz parte da Rota do Café. Então, a Isabel tem toda uma programação. Lá tem o Val, eu não sei se a Val ainda está aí, me corrija se eu estiver errado, é permacultura, a criação do mel de abelhas? Se alguém souber, porque são muitos nomes, mas lá tem, né, a criação de abelhas sem o ferrão, que a gente dá para ver, é muito legal. E aí tem como ver também o viveiro, que tem várias frutas que vai às aves, e lá também tem as caixas passarinhos. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma ave endêmica, que é aquela região, que ela se chama Guaramiranga.
é uma ave. E Guaramiranga, né? Antes a cidade de Guaramiranga, né? Os meus amigos guias aí que quiser falar, era um outro nome de outra cidade. E devido a essa ave Guaramiranga, que ela é uma ave que tem uma laranja na cabeça, ela é linda, eu vi, fotografei, mas como eu não tenho uma câmera, né, profissional, não ficou aquelas fotos bem topzera. Mas eu consegui fotografar. E ela é uma ave que, para mim, ela é peculiar, porque ela é bem pequenininha. Parece aquelas coisinhas fofinhas que dá vontade, assim, aqueles brinquedinhos. Ela é bem pequenininha, assim, é como se... Ela é menor do que a palma da nossa mão e ela é menor do que outras aves convencionais, entendeu? E ela é gordinha. Então, ela é muito fofinha, a ave guaramiranga. E alguns que estavam na rota, né, que a Samires, que o Sebrae, a Bave proporcionou, a gente fez essa trilha, a gente conseguiu ver a ave guaramiranga. E lá também tem outra ave que ela é ameaçada de extinção e agora está voltando, que é o periquito da cara suja, que também é só da região. E no parque, lá no Parque das Trilhas, eles têm umas caixas de passarinhos que elas ficam lá, então é muito fácil ver. E aí o guia, né, ele bota o som da ave, né, bota lá o som e a ave vem e a gente consegue, né, passar, falar. Para quem é o cadeirante, eles permitem que o veículo vá até lá embaixo nas trilhas. A gente tem algumas trilhas que dá para cadeira de rodas fazer. Lá tem banho, tem esportes de lazer, dá para... Lá ainda não tem uma cadeira anfíbia, mas eu conversando com a Isabel, a gente vai sim buscar esses parceiros, tanto para a cadeira anfíbia, né, o que é a cadeira anfíbia? É a que pode entrar na água, né, e fora. E tem a cadeira Juliette, que a cadeira Juliette, ela tem um outro tipo de ferros, que ela é só para trilha mais pesada, entendeu? Então, são equipamentos que esses equipamentos de lazer, eu sei que tem como a gente proporcionar, a gente vê os parceiros, tanto o governo, as secretarias, parceiros privados, entendeu? Para deixar mais acessível ainda. Porém, enquanto lá não tem a cadeira anfíbia, a gente adapta. É por isso que eu digo que a Trilha dos Sentidos, edição Maciço de Baturité, para mim, é uma das rotas mais completas que tem até o momento. Porque o cadeirante, ele faz a trilha, a pessoa surda, a gente tem, se for um grupo, a gente leva, se tiver em pequenas quantidades, 1 ou 3 pessoas, a gente usa o aplicativo e a pessoa de baixa visão, né, o não vidente, o cego, a gente tem os equipamentos, né, que é o do bastão que a gente fornece. Essas rotas, como são rotas na natureza, a gente respira um ar muito puro, então até o ar que respira, até o cheiro, tudo é muito diferente das rotas que está aqui no litoral, entendeu? Então, para mim, é um presente que eu recebi, né, de conhecer e que eu quero muito compartilhar, né? Sobre aqui a trilha dos sentidos, enquanto a gente está aqui, alguém tem alguma dúvida, queria falar alguma coisa sobre essa rota que é no maciço de Baturité? Podem falar agora, podem levantar a mão, esse é um momento bem legal para abrir o microfone. Ninguém tem nenhuma dúvida? Se não tem, Tamara, pode falar, qual é o Paulo. horário da saída de Fortaleza e a hora do retorno? 6 da manhã, sai cedinho, aí todo mundo é mais ou menos umas 2 horas, 1h40, e vai dormindo. E o retorno é no pôr do sol, né? E aí o horário que chega, a gente vai depender do nosso trânsito, Certo. tá bom? Alguma Oi, outra dúvida? Tamara. Oi, bom dia, boa tarde para mim que estou aqui do outro lado do oceano. Boa Obrigada pelo tarde, convite. Flávia. Só uma pergunta, você tem como mandar para a gente esse roteiro detalhado com os horários, assim, para a gente poder
Porque talvez, assim, a gente agora vai anotando algumas coisas, mas depois pode ficar alguma dúvida na hora de passar para o cliente. Se a gente tiver isso por escrito, seria legal. Todo o roteiro, né? Algumas rotas que a gente já tem o Tarifário Net, a gente vai estar mandando hoje para todo mundo que se inscreveu naquele e-mail, tá bom? Tá joia. Aí a gente vai estar te enviando. E aí, aproveitando, pessoas, eu conheci a Flávia lá no roadshow do Ceará Travel, lá na Espanha. Barcelona, não foi, Flávia? Barcelona, foi em Barcelona. Maravilha, né? A viagem com o TIC foi o único receptivo do Ceará que estava lá no Ceará Travel de Barcelona, Sevilha e Madrid. E a Flávia aí está de prova, né? Que eu cheguei logo chegando, mostrando tudo assim diferente, né? Mostrei o povo andando de pé descalço nas dunas, mostrei os roteiros acessíveis, e foi o que mais teve a curiosidade, né, Flávia? Porque o que o estrangeiro quer é essa conexão com o Brasil de verdade, não é verdade, Flávia? Com certeza, com certeza. E esses roteiros diferenciais é o que a gente mais procura, realmente. Isso. E uma coisa bacana também que a Flávia disse, né, que ela tem aí algumas agências, algumas parcerias que buscam rotas acessíveis, e é uma dificuldade muito grande, né, Flávia? Se você quiser falar um pouquinho sobre a dificuldade de encontrar receptivos que sejam inclusivos, acessíveis, fala um pouquinho para a gente. A questão dessa nova forma de fazer turismo, né? Que a gente entende que o turismo precisa, a indústria do turismo, já esse nome já é um pouco, remete à questão da exploração, remete ao desgaste dos territórios, e eu acho que toda proposta que tenha uma visão inovadora, uma visão de regeneração do turismo e dos territórios e das comunidades, eu acho que a gente tem que valorizar, né? E que a gente tem que fomentar. Eu acho que tem que partir de nós, profissionais da área, do segmento, trazer essa proposta para a gente contrapor esse turismo tradicional, exploratório, que desgasta, né? E que só extrai dos lugares sem deixar nada. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de causar um impacto positivo, né? Assim, realmente Isso mesmo. regenerar os territórios e não só explorar e não só, né, sugar, todo o contrário. Então, eu acho que é muito bonito esse trabalho que você está fazendo, porque dá a oportunidade da gente despertar para essa nova forma de fazer e de vender turismo, e ter opções, né? Assim, porque não adianta a gente querer fazer se não tiver um entorno e empresas que tenham essa preocupação e essa responsabilidade. Então, eu estou muito feliz realmente de estar aqui participando com você e que a gente vá fazer muita coisa junto ainda. Que assim seja. Pode falar, Eduardo. Eduardo levantou a mão. Oi, Tamires, é só para Tâmara, desculpa, às vezes eu confundo o seu nome. É Tudo só para bem. dizer que eu sou assim uma pessoa no espectro autista, nível 1 suporte, e também recentemente eu gostaria de dizer para você, né, e também para as pessoas que estão aqui nessa reunião, de que a minha formatura já é agora em novembro da Faculdade Federal IFCE, que eu agora sou bacharel em turismo. E caso vocês queiram, né, na medida do possível, eu poderei dar consultorias e, é claro, sempre mostrar, e quem sabe trabalharemos juntos, né, posteriormente. Ficou mudo o teu áudio, Eduardo. Ou será que foi a minha internet? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Eduardo, parabéns. Sim, dá para ouvir. Pronto, eu estou muito feliz mesmo. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar juntos, sim. Tanto trabalhar, quanto se divertir, quanto viajar, passear. E quando eu conheci o Instituto dos Cegos, uma frase que me impactou muito, que
fala, né, nada sobre nós sem nós. Eu acertei a frase? Espero que sim. Nada sobre nós sem nós. Eu não posso falar de roteiros acessíveis, eu não posso falar de roteiro inclusivo se eu não tiver as pessoas que vivem isso. Eu sou mãe atípica, eu sei de tudo ali, das minhas dificuldades, mas eu sou uma pessoa... Além disso, Oi? né, Tamires, desculpa interromper sua fala, realmente, como mãe atípica, você tem propriedade para falar sobre o assunto da pessoa PCD, mas nada melhor do que uma pessoa que convive com a deficiência para poder abordar e mostrar o ponto de vista dela. E é isso que torna um ambiente enriquecido. Inclusive, eu também gostaria de frisar, né, que eu gosto de 2 línguas, inglês e espanhol são minhas favoritas, e também eu sei Libras básico para os nossos amigos que têm a deficiência auditiva. Aí, tipo, isso é muito gratificante porque eu estou aprofundando meus estudos nessa área para justamente dar uma maior acessibilidade e inclusão. Até porque eu vivo batendo nessa tecla nas minhas palestras. Nós não somos deficientes, nós somos eficientes, só precisamos apenas de uma oportunidade para mostrar nossas habilidades e talentos, não julgar o livro pela capa. Parabéns, Eduardo. Eu fico muito feliz de ter lhe conhecido, de você estar aqui conosco e quero te dar uma intimação, faça o curso de técnico de guia de turismo. Eu quero ver você com o cadastro, com o cartãozinho do guia, e você ser um guia, porque você ia ser um guia maravilhoso. Você com certeza tem um potencial, e já Eduardo, um grande profissional do turismo, porque você fala da sua vivência, você tem um estudo teórico, você tem a prática, e quem sabe, Eduardo, você entra aí para ser parte aí da nossa equipe de guias lúdicos. O que é que Para você mim, acha? seria uma honra, Tamires. Já me deram a sugestão, sim, de fazer guia de turismo, dizendo: Ah, Dudu, você explica tão bem as coisas, você Olha, deveria ser um guia realmente. Já me deram lá no IF a sugestão de eu fazer o mestrado em turismo, para eu me tornar mestre. Também já me disseram assim, chegando para mim e disse assim: Dudu, você tem que também se tornar professor, porque você explica muito bem e você com certeza seria um professor autista excelente aqui para a nossa instituição. Aí, né, eu só digo o seguinte: vamos com calma, tudo tem seu tempo, o Dudu aqui é só um, e além disso, eu tenho que respeitar os meus limites, né, para eu não entrar em crise de meltdown ou shutdown. Mas o mais importante é sempre você ir além da deficiência, ou seja, PCD é o quê? P de pessoa, em primeiro lugar. O respeito, a dignidade, a inclusão e a valorização. Depois a deficiência, ou seja, a deficiência, ela não é um tabu. Muito pelo contrário, ela é que integra essa pessoa e é que a torna única no mundo. E é isso que faz o diferencial na sociedade, e eu quero contribuir bastante com o turismo para que, se de fato, ele se consolide como inclusivo. Não apenas para nós autistas, claro, mas para todas as deficiências. Eduardo, é muito lindo você falando, eu fico bem emocionada e feliz, e é isso. E no momento, né, que você vira, assim, está lá um turismólogo, vira um mestre, um guia, você mostra para outras pessoas que nós podemos ser o que a gente quiser, né? E você, com certeza, uma coisa eu tenho certeza, você vai ser o que você quiser, seja um professor, um mestre, um guia, um turismólogo, um agente, o mundo... Pode ter certeza que o mundo de oportunidades, ele vai estar de portas abertas para você, Eduardo. E a gente também, viu? Vamos aí, espero que a gente esteja juntos. E é sobre isso que eu falo. Nada sobre nós sem nós, né? Ter essas pessoas juntas. Eu quero muito ter guias, ter estagiários, né? Pessoas com deficiências que estejam dentro da equipe. Então, é tudo uma questão ali de processo, né? Viu que a gente ficou assim, a gente ficou bastante ali no maciço de Baturité, né? Porque ali, para mim, é a rota aqui que mais me emociona. E aí a gente tem um pacote, que é o pacote Rota dos Sentidos. Esse pacote, ele é 5 noites e 6 dias. Por quê? Geralmente, a pessoa com deficiência ou que precisa de um atendimento especializado, ela não pode ficar muito tempo fora, ou ela não gosta, ou tem ali a sua tolerância social, né?
Chegou ali a bateria social da pessoa, chega um tempo na viagem que ela esgota. Eu mesmo, quando estou viajando a trabalho, ou para mim, eu nunca viajo em lazer, é sempre sobre trabalho. Eu fico sonhando assim, nossa, será que um dia eu vou viajar sem tocar no celular? Espero. Então, eu vou falar agora, né, do pacote da Rota dos Sentidos. Essa rota desse pacote, ela é 5 noites e 6 dias. Por quê? Porque é um tempo que eu vejo da bateria social, entendeu? E ela precisa muito ser respeitada. Lembrando que tudo isso eu vou passar bem, vou passar para todos vocês. Dentro dessa rota, né, a gente faz toda aquela triagem e a gente vai saber qual é o hotel que nós vamos colocar esse passageiro, qual é o hotel adaptado, qual vai ser o transporte, quem vai ser o guia, quem vai ser o concierge, né, de boas-vindas, de recepção, quais são os restaurantes que vão entrar naquela rota, entendeu? Porque a gente tem que entender a necessidade da alimentação, a restrição de todos. E aí a rota de 6 dias, né, ela inicia com o transfer adaptado, onde nosso guia, né, o concierge de boas-vindas vai receber no aeroporto, já tem tem um kit, né, que a gente tem de boas-vindas, que ele é feito com muito carinho, e deixa no hotel depois que a pessoa faz o check-in e ela está lá entregue. Dependendo do horário que esse visitante chega, né, a gente já tem uma programação com o jantar, que vai buscar e volta. E aí, no dia 2, a gente inicia o City Tour histórico e acessível. Esse City Tour histórico, eu levo em roteiros também um pouco fora do City Tour, né, que a gente tem o convencional. A gente vai ali eu sempre puxo para as minhas vivências. Então, uma coisa que vocês, ao me conhecerem, vão saber tudo o que eu vivi, eu vou puxar a sardinha para lá e não tem como. Então, a gente bota ali, né? Faz um pouquinho da rota convencional, o mercado central, o passeio público, que para mim ele é um ponto muito bonito, com prédios históricos ao redor, ele é acessível, o passeio público. O Teatro José de Alencar também tem ali equipamentos, né, muito bacanas, como a Estação das Artes, entendeu? Que é muito bonito, né? Não sei se vocês conhecem, mas era nossa, me fugiu aqui no nome. Era uma estação ferroviária desativada, então ela é muito bonita, né? Teatro José de Alencar. Aí volta pelo bairro Benfica para conhecer ali a UFC, a nossa faculdade federal. Ela tem prédios históricos lindíssimos, os prédios, a gente conhece um pouquinho desses prédios, né? E aí volta depois ali tem também uma praça muito legal de conhecer, a Luísa Távora, tem os museus, né, o Museu do Som, da Imagem, ali o Palácio da Abolição, que ela é muito bonito, entendeu? Então, esse City Tour, ele é um city tour que vai falar muito mais do que uma rota convencional que o turista vê, né? Ele é um city tour que eu vou entrando mais um pouquinho por Fortaleza, né? Vocês veem que eu passo ali pelo centro, vai ali pelo bairro boêmico universitário, passa por outros bairros, entendeu? Aonde o visitante vai falar, olha, eu conheci um pouquinho ali de Fortaleza, eu entrei, e não ficar só na orla marítima, né? Porque é muito nichado aqui a nossa região turística de Fortaleza. Aos nossos convidados que não estão no Ceará, não sei se já vieram aqui em Fortaleza, mas é sempre Meireles, Aldeota, Beira-Mar, é sempre aquilo. Então, eu quero mostrar que Fortaleza é muito mais do que essa nossa rota. E são rotas pensadas com seguranças para provar, né, que é possível viajar com segurança, que não é essa coisa toda, que às vezes tem muito turista que fala, Ceará é perigoso. Não, todo lugar é perigoso. Eu já fui assaltada em grandes capitais mundiais e que eu nem sentia, e às vezes já fui assaltada com faca em outros, então, assim, todo lugar é perigoso.
O que vai reduzir é a rota, se você está em um grupo, entendeu? Então, a gente vai sim fazer um city tour mostrando que Fortaleza é muito mais do que a orla marítima. E vai mostrar os nossos museus, né? Mostra lá o museu do bode ioiô. Olha só, imagina um visitante, Flávia, que vem da Europa e conhece que o Ceará teve um bode que foi vereador. E é sobre isso. Teve um bode aqui, você conhece a história do bode ioiô, Flávia? Conhece ela? Então, né? Então é exatamente sobre isso. Dudu, você quer falar? Ou é porque está com a mão levantada? Ou é porque esqueceu de baixar a mãozinha? Porque fica aí a mãozinha levantada, mas se quiser falar, pode falar. Então, dentro da Rota dos Sentidos, a gente tem o primeiro dia de passeio, que é esse City Tour, entendeu? A Rota dos Sentidos ela é muito adaptada com a resistência de cada visitante. Então, se o visitante tiver uma resistência ali maior, é o Museu do Caju, que está falando aqui a Rosália, né? Entra também. E é sobre isso, é sobre a gente colocar muito mais do que a gente imagina, que é do turismo em massa, né? E aí, dentro da rota, dependendo da resistência e da tolerância da bateria social desse grupo ou dessa família que esteja vindo, a gente leve um almoço em um restaurante que a gente sabe que é calmo, que ele é mais sensorial, e não leva para ali uma rota que é muito cheia, entendeu? Dependendo ali da rota, a gente finaliza também com o pôr do sol na Sabiaguaba. Então, assim, o City Tour é mais ou menos esse que eu falei para vocês, é a gente sair do convencional do turismo em massa, e o final do City Tour, se ele vai ser de meio período ou total, vai depender da nossa triagem, tá bom? No terceiro dia, a gente tem a rota de praias, que é o quê, né? O nosso guia, ele pega ali, e aí ele vai passeando pela beira-mar, ele mostra algumas atividades esportivas, né? A nossa Fortaleza, ela tá tão rica que tem golfinhos, né? Já pensou, a gente faz um passeio de barco para ver os golfinhos, só que aí para ver os golfinhos aqui em Fortaleza tem que ser muito cedo ou no pôr do sol, e aí a gente alinha, né? Quem é mais aventureiro faz a caiacaria, né? O caiaque para ver os golfinhos, e aí fez essa atividade, porque essas atividades são bem rápidas, né? A gente parte ali para a rota do Cumbuco Encantado, que eu falo, né, que é lá na Lagoa Encantada, ali do grupo Alquimiste, que é o Jurassic Pré-Histórico, que lá é muito acessível, então lá, né, o nosso visitante, ele vai almoçar, ele tem uma rota, se for crianças, né, a Lagoa Encantada, ele está sendo um dos ou parques temáticos, um dos maiores da América do Sul. Então, para quem não conhece, Flávia, nós temos aqui, né, no Ceará, o Parque dos Dinossauros, que ele é um dos maiores da América do Sul, né, atualmente, até então, que eu sabia, tinha mais de 80 réplicas de dinossauros, com rotas de trilhas, que dá para ser acessíveis, com brinquedos aquáticos, com uma área de VIP, entendeu? Pode falar, Eduardo. Inclusive, eu e a associação que eu faço parte, de pessoas PCD, a PABB, tivemos nesse parque. Realmente, assim, é uma experiência que vale a pena. Não é apenas só interativa, realmente você solta a sua imaginação. Para quem é apaixonado pela paleontologia, assim como eu, é como literalmente você está num paraíso, porque ali você não apenas volta a ser criança, como também você começa a explorar esse universo fantástico que é o universo Jurássico. Então, vale muito a pena e eu recomendo, porque realmente lá, inclusive, vai lançar um borboletário para quem gosta das borboletas. E é isso, né? Eu recomendo bastante, porque vale a pena a visita. Vai. Que bom, Eduardo. Pode falar, Jeane.
Então, me apresentar aqui, eu sou Jane Targino, gerente do Alquimista Cumbuco, que é onde nós temos o complexo com a Lagoa Encantada e o Parque dos Dinossauros, que tão bem a Tamara apresentou e que o Dudu também já falou aí um pouco. É um prazer sempre receber você lá, viu, Dudu? E uma das coisas que nós fomentamos muito é essa questão da inclusão. Então, todo o percurso do Parque dos Dinossauros, ele é pavimentado justamente para auxiliar nessa questão. Também temos a cadeira anfíbia na parte da Lagoa Encantada. E em breve, nos próximos 3 meses, nós vamos ter o borboletário, onde também vai ter, assim como na visitação, né, do Parque dos Beija-Flores, a parte sensorial, que também as crianças e as pessoas com deficiência vão poder estar ali com a borboleta, né? E aprender um pouco mais também sobre esse mundo das borboletas, né? Que são tão lindas, eu sou suspeita de falar. Então já tem novidades aí também na rota. Maravilha, Jeane, maravilha. E é isso, a gente está mostrando que aqui no Ceará, olha, lá na Espanha, quando eu tive lá do Ceará Travel, eu falei que o Ceará, ele é uma potência para ser o estado mais acessível do Brasil, tanto pela nossa geografia, né, por questões de não ter ali sobe e desce, e pela a potência que os equipamentos têm para ter essa acessibilidade. E é isso. Não existe aí a rota das emoções, rota Costa dos Ventos, rota das falésias, rota Cariri. A gente quer sim iniciar a rota dos sentidos. E com esse início, né, que eu quero muito ter parceria da Secretaria de Turismo de Fortaleza, do Ceará, do Sebrae, do governo, porque eu sozinha ninguém sozinha tem força de nada, né? Então, a gente precisa ter parceria desses órgãos, dessas instituições, para a gente melhorar a infraestrutura de tudo, né? E das minhas agências aqui, operadoras parceiras, a gente inserir esse serviço no catálogo de vocês. E voltando aqui sobre a rota dos sentidos do pacote, só recapitulando, no dia 1, o receptivo com o concierge, a chegada, jantar. Dia 2 é aquele sítio histórico, todo acessível, que eu falei. Dia 3, né, é essa introdução nas praias de Fortaleza, que se cair numa quarta-feira, a gente leva no projeto Remar, que a pessoa vai se encantar. E como eu falei que são atividades bem rápidas, saiu dessas atividades nas praias daqui que é o quê? Mucuripe, Meireles, né, ali Beira-Mar e tal, a gente vai direto para Lagoa Encantada, né, onde tem o Jurassic Pré-Histórico, que é lá o almoço, que é lá os passeios, e lá é um complexo, é um equipamento muito grande, então, assim, tem como, se for uma família, né, que tem uma sensibilidade de sons, tem como se afastar, lá tem uma parte, um lounge VIP, que a família pode estar um pouco, tem uma exclusividade também maior, tá mais afastada, entendeu? E tem várias atividades. Então, assim, no terceiro dia é uma aventura. E quando o borboletário estiver pronto, né, imagina um encantamento. E aí, no quarto dia, no terceiro dia, a pessoa já ficou encantada com os dinossauros, com a Lagoa Encantada. E aí, no quarto dia, é a nossa trilha dos sentidos, lá no maciço de Baturité, que é tudo que eu já falei para vocês. No quinto dia, a gente precisa deixar uma manhã livre, que é para a pessoa, né, se regular, dormir até tarde, ou caminhar na praia. E aí, no quarto dia, somente à tarde a gente tem programação, que é a vivência da Sabiaguaba Encantada, que tem o passeio de barco, que dá para descer o cadeirante no passeio de barco, entendeu? Tem as trilhas, que dá para incluir nas trilhas sensoriais, né? E no dia 6, acabou o passeio, transfer out, fim da viagem. Então, com essa pequena rota, o que a gente teve? O nosso visitante conheceu Fortaleza de uma forma bem diferente, ele conheceu as praias, né, Praia do Futuro, Sabiaguaba, a região da Beira-Mar, com os equipamentos que tem, conheceu o Cumbuco, subiu para a serra, viu que o Ceará não é só praia, ele é serras, entendeu? Então, essa é uma rota inicial.
E aí a gente tem os adicionais, né? Se a pessoa quer fazer Arenas Encantadas, que é somente canoa quebrada com morro branco, entendeu? E aí Arenas Encantadas, ela é um roteiro que ele é um pouco mais desgastante, porque é o dia todo, tem muito sol, por isso que eu não coloquei ele 100% na Rota dos Sentidos, que vai muito de entender e explicar qual é a necessidade. Todos os roteiros que eu coloquei aqui, eles são roteiros calmos, são roteiros de uma tremenda conexão, né, com a natureza, para trabalhar, para exercer o turismo regenerativo, inclusivos, entendeu? Então, a gente não pode criar uma rota que ela puxe muito da bateria social, da resistência. Então, é isso. E aí fica o convite para aquele visitante voltar, falar, olha, volta, quem sabe faça toda essa Rota do Sentido só na Serra. A gente tem pacotes de 3 dias lá em Guaramiranga, né? Que a gente tem um sítio sensorial, né? Que é o que eu vou passar aqui, que é esse próximo passo. Lá em Mulungu, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma pousada que é a Estância Monte Oreb. A Estância Monte Oreb, que fica no maciço de Baturité, no Mulungu, ela é uma pousada que eu fiquei muito encantada, né, da Camila, ela não pôde estar aqui agora, mas, assim, a cozinha dessa pousada, ela é uma cozinha toda preparada para não ter contaminação cruzada. Ela é uma pousada, né, que por mais que tenha relevo, a gente consegue adaptar para o cadeirante, e ela é uma pousada que os animais ficam soltos. Tem o cavalo, que é o príncipe, que esse cavalo é um príncipe mesmo, só não pode beijar. Mas ele é muito dócil, né? Que as crianças já chegam, estão em contato com ele, faz carinho, anda no cavalo. E tem os cachorros, que são duas labradoras, que eu esqueci o nome delas. Ai, nossa, é que é muita coisa para eu lembrar, gente. E aí tem os gatinhos, tem os patinhos, na própria pousada tem umas trilhas, né? Então, é uma pousada que a família vai e tem esse descanso na pousada mesmo, né? E aí, dentro dessa rota sensorial, no coração, né, do maciço de Baturité, aí a gente leva a pessoa para o Jardim dos Beija-Flores, lá em Aratuba, e aí volta, né? Depois leva para o Parque das Trilhas, pode fazer a Rota do Café. Então, o nosso visitante que vem uma vez na Rota dos Sentidos, ele já vai ficar com gostinho e ele vai querer voltar para Fortaleza, para o Ceará. E é aí que eu vou estar exercendo o DNA da viagem com TC, que é fidelizar e voltar. É a gente vender a Rota dos Sentidos, não para que ele, nas próximas férias, vá para outro estado, e sim que ele volte para o Ceará de novo, de falar, olha, sua próxima viagem, vamos fazer a rota só lá na Serra. Lá na Serra tem muitos equipamentos, pousadas que dá para adaptar, e conforme esse público ele vai aumentando, eu tenho certeza que os equipamentos eles vão se aprimorando, eles vão buscando investir em acessibilidade, né? E não só esse aqui da Rota da Serra, a gente tem ali o Caminhos da Paleontologia. Os Caminhos da Paleontologia, ele fica na região do Cariri, na Rota Cariri, né? Que a gente tem ali parceria com a minha querida Andresa, do Anhanguera. E aí, a rota do Caminhos da Paleontologia, elas são 7 dias e 6 noites. Olha só, o nosso visitante, a gente já fideliza ele em 3 viagens para o Ceará. Vão ser 3 anos que ele vai querer voltar para o Ceará. E não só voltar, ele vai indicar, ele vai querer que levar a sua instituição, a sua empresa, o que for. E aí, o Caminhos da Paleontologia, que fica ali, né, na Rota do Cariri, ele tem muita potência para se tornar mais acessível. Lá tem a cadeira, né, que eu chamo de Juliette, que faz as trilhas. Lá também, lá no parque, ele também tem umas cadeiras adaptadas. Tem o Museu de Paleontologia, que eu estava até conversando com a Andresa, ele ainda não adaptou o elevador, mas ele está sendo bem acessível, e para o cadeirante, ela falou que a gente consegue adaptar. Ele tem muitos informativos
Braille, ele tem muitos estagiários, né, estudantes que se comunicam pela língua de sinais, entendeu? Então, para quem tem hiperfoco em fósseis, né, lá tem muitos fósseis dos dinossauros, que eu também falo Caminho dos Dinossauros, lá é onde tem a nossa ave endêmica, que ela está na rota do Brasil de observação de aves. Quem vem para o Brasil, os estrangeiros, né, ele passa no Cariri, que tem o soldadinho do Araripe, que é uma ave endêmica da região, né, só tem lá. Então, assim, tem os geossítios, né, que são sítios que eles têm as atividades que o visitante ele faz a escavação, ele vai sentir os fósseis, né, não pode levar para casa. E lá, quando a gente chega no aeroporto, tem lá que é crime levar qualquer fóssil. Mas eles têm um projeto bacana, se tem uma instituição ou escola, eles fazem a doações desses fósseis que o grupo, que os estudantes encontrarem. O que não permite é levar, né? É crime. Então, a gente tem aí a rota de paleontologia. Então, só falando aqui nessas quase 2 horas, né, que a gente encerra agora daqui uns 14 minutinhos, eu mostrei rota de Fortaleza de praias, rota de serras do maciço de Baturité e rota central do Cariri, mostrando que o Ceará é mais do que belas praias e que a gente tem como ter toda essa acessibilidade. Mais na frente vai ser lançada a rota da Ibiapaba, né? Eu adoro a Ibiapaba, ali onde tem o Parque de Ubajara, onde tem a cidade de Viçosa. Eu não sei se você sabe, mas ali, né, na Serra de Ibiapaba, é onde tem a lagoa na maior altitude da América Latina. É lá que fica na prainha do Jete, em cima de uma serra. No Ceará existe uma praia, e é linda, né? Areia clarinha, tem uma pousada lá, com uma piscina de borda infinita, tem os complexos, tem jet skis, e a gente torna acessível, entendeu? Se pratica o turismo rural, que tem a Fazenda Santo Expedito, né, da minha amiga Lucivândia, aonde sente o aroma das rosas, todo o percurso da fazenda de flores é em um carrinho, então ele é todo acessível, entendeu? Tem ali grandes equipamentos de pousadas que são fascinantes, que a gente trabalha, né? Tem o próprio Parque de Ubajara, o Parque Nacional, com um teleférico, então mais na frente vai ser lançada essa rota. E então, é sobre isso a rota, né? É sobre isso aqui. Eu falei de muitos pontos, muitos tópicos. A gente já está aqui no nosso finalzinho. Alguém mais queria falar alguma coisa que a gente possa ir tirar dúvidas, e lembrando, todos que fizeram a inscrição, a gente vai estar enviando por e-mail o link do Drive, e nesse link vai estar todas as rotas, e vai estar o tarifário do que se pode tarifar, e sempre um a partir, porque dependendo da necessidade, esse valor ele pode alterar, mas a gente tem um tarifário de alguns serviços, como as trilhas ali na Sabiaguaba, no Maciço. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Pode falar, Rihanna. Tá mudo o teu áudio. Consegue me ouvir agora? Sim. Pronto, então, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Rihanna, uma mulher branca, de cabelos escuros e cacheados, estou usando um óculos de grau, estou usando uma blusinha bege, e ao meu fundo é um fundo branco. E eu estou muito feliz e muito grata, viu, Tamara, pelo convite de participar aqui, representando a secretária Denise Carrá, da Secretaria de Turismo de Fortaleza. Eu sou Rihanna Rocha, para quem não me conhece, turismóloga, com formação em guia de turismo também. E muito feliz e muito grata por esse convite, pela oportunidade de a gente participar do webinar, e com todas as pessoas aqui presentes.
dizer que para nós é uma alegria em especial, né, saber que existe uma agência que tem se especializado cada vez mais em trabalhar um turismo que seja inclusivo. Nós acreditamos que o turismo é esse instrumento de inclusão e que a gente precisa transformar cada vez mais os nossos destinos, e aqui a gente fala em especial em nome de Fortaleza, enquanto destino turístico. Já estamos trabalhando, né, como talvez, não sei se todos acompanham, nem todos são daqui de Fortaleza, mas é uma das bandeiras muito fortes da atual gestão do prefeito Evandro, que é da inclusão, né, e de tornar os nossos espaços, as nossas políticas públicas cada vez mais democráticas e mais inclusivas. Então, já existe o programa, né, Fortaleza Inclusiva, que é, inclusive, liderado pela nossa primeira-dama, e dentro desse contexto, também trabalhando um turismo cada vez mais inclusivo. Temos o projeto do Praia Acessível, que foi criado pelo governo do estado e aqui em Fortaleza é executado pela Secretaria de Turismo de Fortaleza. É muito importante que também que a gente pense um turismo inclusivo para além do Praia Acessível, que é um programa, para quem não conhece, eu gostaria de ter a oportunidade de dizer para vocês, é um banho de mar assistido, que hoje acontece na Praia de Iracema, próximo ao Centro Cultural Belchior, e que ele funciona de terça a sábado, todos os dias, por agendamento. Temos esse agendamento, mas também para aquelas pessoas que querem chegar, conhecer, se sentir mais confiantes e a partir daí fazer o seu atendimento, tendo disponibilidade, tendo a oportunidade de agendar, nós atendemos também na hora. Então, é um banho de mar assistido para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida. É um projeto, não sei se vocês sabem, premiado nacionalmente pelo Ministério do Turismo, né, ganhamos esse prêmio nacional e Fortaleza se destaca por conseguir oferecer esse banho de mar assistido na praia de Iracema. Então, a gente quer muito ampliar esse projeto e que também, a partir do Praia Acessível, a gente consiga desenvolver produtos e melhorar cada vez mais produtos turísticos, os nossos equipamentos, para que eles possam receber os mais diversos públicos e para que, de fato, nossa cidade seja cada vez mais inclusiva e que o turismo seja instrumento disso, né, fazendo com que esses turistas venham para a cidade de Fortaleza e que possam voltar muitas vezes. Então, e aí, a partir daí, né, desenhando o nosso programa de turismo inclusivo, desde já contando com a parceria e o apoio de todos vocês, também nos colocando à disposição para pensar nesses roteiros, nessas atividades que são desenvolvidas e que podem ser desenvolvidas em Fortaleza. Então, acredito que um destino turístico forte é feito por muitas mãos, trabalhando juntas com um só propósito, e nos colocando mais uma vez aqui na Secretaria de Turismo de Fortaleza à disposição de todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade, contem sempre com a gente. Obrigada, Rihanna. Estou feliz que você está aqui, né, representando. Já deixo também o convite, né, para que essa rota não seja só da TIC, porque, como você falou, né, ninguém trabalha ali só, com mais mãos a gente tem um poder maior, e quem sabe a gente levar para ser uma rota mesmo, a rota dos sentidos no Ceará, que a viagem com TIC seja só esse pequeno pontapé início, né, ali de dar nome a uma rota que talvez outras pessoas também fazem, né, não sei se você conhece, tem o Gutenberg, ele também do Instituto dos Cegos, que ele faz alguns roteiros, né, particulares para pessoas com deficiências, que ele não pôde estar hoje aqui com a gente, mas eu não sei se existe isso, mas a gente criar uma comitiva da Rota dos Sentidos com os profissionais e as empresas que queiram estar ali potencializando, né? E dentro dessa rota, Rihanna, eu tenho uma oficina, né, que também é uma capacitação, que é do guiamento lúdico, o guia lúdico. Não adianta
ter uma rota acessível se não ter os profissionais preparados para receber esse público, né? Então, acho que isso é uma força-tarefa para estar aí a prefeitura, para estar o governo, para estar o SEBRAE, que sempre apoia o empreendedorismo, né? O SEBRAE, ele apoia muitas rotas ali, entendeu? É a gente fazer essa rota, e eu não sei se dá tempo, ô, Rihanna, a Secretaria aqui de Fortaleza, né, de Turismo, realizar, mas se a gente fizesse ainda este mês uma vivência, né, não poderia ser quase que uma fan tour, mas para que vocês possam conhecer essa rota, e os principais convidados o Gutenberg, né? O Gutenberg, Rosália, eu vou te passar o contato dele. E aí, os principais convidados serem pessoas, por exemplo, o Paulo, não sei se o Paulo já saiu, que estão saindo, mas isso aqui está gravado e eu vou colocar lá no Drive também. Ele fala que tem um companheiro, né, dentro aí da região, que se eu não me engano, ou é surdo, acho que, ou é cego, e ele, né, é não vidente, baixa visão, entendeu? Então, se eu chamar, por exemplo, ter você, é muito importante ter a secretária de turismo também, tanto de Fortaleza quanto do estado, porque se é uma rota que precisa vivenciar, importante ter, e vai que essas pessoas têm algum familiar, então, assim, vamos criar uma comitiva para esse mês de setembro, que dia 21 é o Dia Nacional, né, do combate, né, da conscientização da pessoa com deficiência, a gente fazer essa vivência que pode ser daqui de Fortaleza, esse City Tour que eu já falo, né, então, quem é da Secretaria de Turismo de Fortaleza, a gente potencializa essa vivência aqui dentro de Fortaleza e conhece a Trilhas da Sabiaguaba, que está aqui com a gente, do lado, e o pessoal da Secretaria de Turismo do Ceará organiza, a gente leva todo mundo para conhecer a Trilhas dos Sentidos Edição Serra, e aí com isso, nessa comitiva, criar de verdade, para ficar conhecido nacionalmente, a Rota dos Sentidos no Ceará, né? Perfeito. Acho que é uma ideia, já era um encaminhamento que a gente estava anotando e para sugerir. Fico feliz que você tenha sugerido. Muito importante trazer parceiros estratégicos, né? E dentro dessa parceria, lhe dizer que a gente tem uma coordenadoria especial da pessoa com deficiência na Prefeitura de Fortaleza, vinculada à SDHDS, e também o Sindicato dos Guias, não é? Então, assim, já estou colocando aqui como encaminhamento para a gente pensar nessa comissão e já estruturar esse plano de ação para que a gente possa colocar em prática o mais breve possível, se possível, esse mês que é tão representativo, né, para todas as pessoas com deficiência e para todos nós que queremos fazer do turismo esse instrumento de inclusão. Então, conte com a gente e a partir daqui a gente já vai se organizar e marcar, né, nosso próximo encontro para a gente poder estruturar todas essas ações. Muito obrigada. De nada, Rihanna. A Rafa, da Aldeia Surf ali, da Sabiaguaba, levantou a mão. Pode falar, Rafinha. Tá mudo. Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Rafaela Bom dia. Bahia. Sou daqui da Aldeia Surf Escola e desde já sou aluna do Vicente Cristino, né? Professor Vicente Cristino, e sou turismóloga, educadora física, educadora social e ambientalista. Desde já deixo a nossa escola, a Aldeia Surf Escola, à disposição da Tamara e de todos, para que a gente possa somar e deixar uma Sabiaguaba mais bela e acessível. E é isso aí. Obrigada pela oportunidade. Vai ser sim. Vamos ter muitas ideias para esse lado aí, principalmente porque é um projeto, né, muito bonito ali da Rafaela, da Aldeia Surf.
E é isso. Mais alguém deseja falar, dar suas contribuições? Nossa, estamos sendo pontuais, olha. Teve algumas pessoas que falaram, né, Tamara, 2 horas é pouco, é muito tempo, mas não é. 2 horas, eu falei assim, bem superficial, mas fico feliz que acredito que todos ficaram, né, até o final ali, que eu falei que já estava encerrando e sei que tem que sair para os seus compromissos. Podem entrar em contato comigo para o que precisarem. A gente precisa potencializar tanto a visibilidade, porque é no momento com que se recebe mais visitantes, que os equipamentos, que a infraestrutura, que os empresários, eles vão se sentir mais encorajados a melhorar. E a gente desmistificar isso deles me falarem, Tamara, não tem público, porque eu estou cansada de ouvir isso. Estou muito feliz, né? A gente teve aqui no total quase 30 pessoas, e não fiz muitos convites, fiz alguns convites bem direcionados. Todos que enviaram, a gente vai mandar esse drive, tá bom? No drive vai ter esse vídeo gravado. Agradeço muito, eu sei que é uma jornada que não é fácil, né, trabalhar com inclusão, trabalhar com um turismo diferenciado, que foge ali do turismo de massa, mas eu acredito que é o ponto, porque a partir do momento que a gente não foca no turismo regenerativo, que eu falo que é a evolução do turismo sustentável, aí a gente foca na experiência, nós não vamos ter futuro, né? Porque a gente tem que preservar, a gente tem que desmistificar alguns roteiros e algumas vivências para mostrar que no turismo, eu mesmo, eu quero envelhecer, vou voltar para a academia esse mês, porque eu quero ter mais pique para subir as dunas da Sabiaguaba. Então, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer praticando as minhas rotas, e a gente provar que o turismo, que a vivência, ela deve ser um direito de todos. E só para finalizar, essas rotas, teve muitos que falaram, Tamara, como é a questão financeira? São rotas que, de fato, a gente precisa de uma equipe maior. Então, a questão financeira, ela é um roteiro, que ela é um roteiro de experiência. Então, a gente sabe que roteiros de experiência, eles são mais caros, isso em qualquer lugar. Porém, a gente tem um projeto que é desde o ano passado, onde a gente tem, quando tem passeios regulares, 2 vagas sociais para pessoas que não podem pagar, né? 2 vagas sociais, que essas pessoas que falam, então, Mário, eu queria tanto, vou levar meu filho, mas eu não tenho dinheiro, a gente bota lá na lista para as vagas sociais. A gente tem um projeto Sabiaguaba Encantada, que é um projeto, né, que ele visa capacitações, palestras, vivências, viagens, trilhas inclusivas, e às vezes dentro do projeto a gente quer levar instituições, né, como eu já venho levando algumas lá para a região. Então, assim, não só de dinheiro se vive uma empresa, não só de dinheiro se vive um projeto. A gente tem outros segmentos para a gente, de fato, tentar proporcionar que essas pessoas que não têm esse recurso possam usufruir, mas, como toda uma empresa, para ser sustentável, ela precisa ser economicamente viável. Então, são carros diferenciados, são equipamentos que eu venho adquirindo, né, que são caros, e é sobre isso, e é entender que no Brasil e no mundo, existem pessoas com deficiências que querem viajar, que querem conhecer lugares, e que têm dinheiro para pagar, só que essas pessoas, elas não se sentem seguras, elas entram na internet, não buscam, não sabem aonde ir, quem falar. Nós temos mais de 20 guias bilíngues, viu, Rihanna? Tanto em espanhol, inglês, francês, italiano e alemão, né? Então, a gente quer que essas rotas sejam conhecidas no mundo todo, tá bom? Que eles venham, eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa com deficiência, eu moro na Alemanha, eu moro na Espanha, mas eu não sei. Essa pessoa joga no Google, vai falar Brasil, e para a gente colocar o Ceará no mapa mundial do roteiro, a gente precisa trabalhar, né? Então, é sobre isso. Quanto mais a gente comercializa, que a gente tem esse turismo de experiência, mais vai ter recursos para a gente praticar o social.
E aí me falaram, Tamara, e se começar a virar um turismo de massa? Não vai virar, porque o Ceará, ele é enorme. Então, se a Rota do Maciço, a gente está na capacidade que tem para vender, eu vou inverter, entendeu? Eu sou uma ótima montadora de quebra-cabeças de viagem. Então, se uma rota já está com essa capacidade, eu falo, ó, bora para o Cariri, vamos ali impulsionar ali o Quixadá, vamos ver ali o turismo ufológico. Então, assim, a gente inventa, a gente cria, a gente adapta, entendeu? Então, eu acredito que não existe alguém falar que vai tornar um turismo em massa, não. Mas, de fato, pode ser que uma rota já tenha na sua capacidade e a gente vai adaptando. Olha, hoje vocês vão para o City Tour, amanhã vai isso, e é o que nós, agências de roteiros receptivos, fazemos, né? Então, muito obrigada a todos, agradeço quem ficou aqui até o final. Eu sou a Tamara Colares, sou publicitária, estou atualmente fazendo a minha pós-graduação em sustentabilidade e meio ambiente. O meu projeto, né, de artigo científico da pós-graduação é o turismo regenerativo, a evolução do turismo sustentável, e dentro do meu trabalho, né, da pós-graduação, eu estou colocando todas as vivências e eu quero mostrar que o turismo regenerativo é a evolução do turismo sustentável. E os equipamentos, as empresas que necessitem, eu dou palestras e oficinas de turismo regenerativo e capacitações de turismo inclusivo sem capacitismo. O nosso CNPJ de agência de viagens emissiva, receptiva, e nós também temos umas nomenclaturas que nós podemos também, nós estamos aptos para palestras, capacitações, tá bom? Então, muito obrigada a todos, espero ver vocês em breve, espero receber o cliente de vocês, espero que esse nosso movimento a gente possa colocar o Ceará no mapa mundial de rota do turismo acessível, tá bom? Beijão a todos.